Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais uma videoaula. E o tema de hoje é propagação de calor por condução, lei de Fourier. Bom pessoal, são três formas de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Hoje a gente vai falar sobre condução de calor. Esse processo ele ocorre por agitação molecular. As moléculas se agitam cada vez mais e se colidem. Essas colisões sucessivas transportam energia de um ponto a outro. Por exemplo, a gente tem essa barra metálica aqui, está próxima a essa chama, fonte de calor. As moléculas vão se agitar aqui e vão se colidir. Essa colisão vai fazer com que a energia seja transportada até a outra extremidade da barra metálica, tá bom? Esse tipo de propagação ocorre nos sólidos, somente nos sólidos, por agitação molecular, transporta energia de um ponto ao outro, mas a molécula daqui ela não sai daqui e vai para lá, então não transporta matéria, tá bom? Então, três coisas importantes: não transporta matéria, transporta energia e por agitação molecular. E outra coisa importante é que ocorre somente nos sólidos, beleza? Então, com isso, a gente consegue determinar o fluxo de calor de uma extremidade da barra metálica até a outra, tá bom? A equação do fluxo de calor é bem parecida com a potência, energia sobre tempo. O fluxo de calor vai espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Então, vai se propagar da esquerda para a direita. Então, vai existir um fluxo de calor da esquerda para a direita. E como a gente determina esse fluxo de calor? Fluxo de calor é igual à quantidade de calor que atravessa esse corpo sobre o intervalo de tempo gasto para atravessar esse corpo. A unidade de fluxo de calor vai depender da unidade da energia, tá? Do calor. Se estiver em cal, a unidade de fluxo de calor vai ser cal por segundo. Se estiver em joule, vai ser joule por segundo, que você também pode escrever como watts. O que é um regime estacionário ou permanente? Quando ocorre um fluxo de calor aqui, a temperatura em cada ponto está variando. Chega um determinado momento que a temperatura nesse ponto se mantém constante, a temperatura em outro ponto aqui da barra se mantém constante, aqui se mantém constante, se mantém constante. Só que a temperatura é crescente, da direita para a esquerda, tá? Mas o valor da temperatura nesse ponto, por exemplo, não varia. Quando isso ocorre, a gente diz que esse sistema está em regime estacionário ou permanente, tá bom? O fluxo de calor também pode ser conhecido como potência térmica, foi o que eu falei para vocês. Vamos lá. Bom, lei de Fourier, pessoal. Para um regime estacionário, a gente pode utilizar a lei de Fourier, que é representada por essa expressão aqui, ó. Fluxo de calor é igual a condutividade térmica vezes a seção transversal, que é essa área lateral, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, dividido pelo comprimento do corpo que o calor vai atravessar. Condutividade térmica está relacionado com o material que é feito o corpo, o material que constitui o corpo, né, que o calor vai atravessar. Se a gente parar para pensar, se a gente colocar uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja na geladeira e colocar a mão esquerda na garrafa de cerveja e a mão direita na latinha de cerveja, você vai sempre achar que a latinha de cerveja está mais gelada. Isso por quê? Porque o metal ele é melhor condutor térmico do que o vidro. Então você vai perder calor mais rapidamente para a latinha de cerveja do que para a garrafa de vidro de cerveja, tá bom? Outro exemplo, quando vocês estão em casa, a porta da sua casa está em equilíbrio térmico. Mas se você coloca a mão na maçaneta e a mão na porta de madeira, você sempre vai achar que a maçaneta está mais fria, uma temperatura mais baixa que a madeira da porta. Isso porque a condutividade térmica da maçaneta é maior do que da madeira. Então você vai perder calor rapidamente para a maçaneta em relação à madeira da porta, tá bom?
Então é isso. Você calcula fluxo de calor para um regime permanente ou um regime estacionário como a condutividade térmica do material vezes a sua área transversal vezes a variação de temperatura entre os dois pontos dividido pela sua espessura. Vamos analisar essa figura aqui agora. Então temos uma temperatura nessa face desse corpo e outra temperatura nessa face aqui do corpo. Temos a espessura aqui, que é o comprimento L, a área é esta aqui, e pronto, você só vai precisar agora da condutividade térmica desse material. Você consegue determinar o fluxo de calor que atravessa esse corpo. Então, condutividade térmica é uma constante que indica o quão condutor de calor o material consegue ser. Vamos ver aqui a tabela? Ó, o aço, entre esses aqui, é melhor condutor de calor do que o gás oxigênio, por exemplo. Tem uma condutividade térmica maior. A prata, o chumbo, o vidro, e assim vai em ordem decrescente. Geralmente, os bons condutores térmicos são bons condutores elétricos. Beleza?